Sabe qual que é a maneira mais fácil de você vender uma ideia de marketing? É você falar assim, ó, o CEO, eu fiz aqui um estudo de Big Data, né? E eu descobri que basta nós darmos 20% de desconto para todas as pessoas, que aí eu já fiz o cálculo direto com o nosso ROI, já fiz o cálculo do CPL, já fiz o cálculo do CAC, tá tudo planilhado, bonitinho, tudo na matemática. A gente pode esperar um lucro aí de R$ 1 milhão e já conversei também com o diretor financeiro, com o CFO, e ele vai liberar essa verba pra gente. Posso rodar? E aí, esse CEO vai bater no seu ombro, vai dar um sorriso e vai dizer: "Soca o pau". Porque este CEO está preocupado com controle e segurança. E mesmo que essa ideia se prove um fiasco, mesmo que ela não dê ROI nenhum, mesmo que ela não dê nenhum lucro, você ainda provavelmente não vai ser demitido, sabe por quê? Porque ninguém nunca foi demitido por fazer a coisa que todo mundo já esperava mesmo. Ninguém nunca foi demitido por tomar a decisão mais racional. Ninguém agiria diferente de você naquela mesma situação porque todos os dados estavam apontando para aquela direção. E mesmo assim, era a direção errada. Então veja que curioso, né? Hoje em dia, o departamento de marketing das empresas, do qual você diria esperar alguma criatividade, na verdade está cada vez mais morto, está cada vez mais carente de imaginação. O departamento de marketing virou um departamento de análise. Os líderes estão o dia inteiro olhando para uma planilha e pensando como reduzir custos, como melhorar a produtividade, eficiência. E os operadores, a operação de marketing, está cada vez mais pisando em ovos, fazendo coisas pequenas, tímidas, justamente por medo de criar coisas diferentes. Então veja que paradoxo, né? No marketing, todo mundo espera que nós tenhamos ideias fora da caixa, ideias interessantes, instigantes, mas quando se fala de dinheiro, ninguém mais quer ideia diferente, todo mundo quer ideia segura, dentro dos dados, dentro da matemática. Então, por isso, eu estou fazendo esse vídeo aqui para você. Porque eu imagino que você imagina, né? Eu imagino que você pense que o marketing ainda é um lugar para pessoas criativas, pessoas que querem exercitar algum tipo de liberdade criativa. E pode ser assim, desde que você tenha bons argumentos para usar contra esses marqueteiros que só pensam em dashboards, tá? Então, neste vídeo, eu quero mostrar para você como funcionam essas ideias, entre aspas, estúpidas, essas ideias aparentemente tolas, mas que na prática trouxeram muito mais lucro do que qualquer coisa que uma planilha pudesse apontar. Primeira coisa, vamos falar sobre esse problemão que é o Big Data e o tabu que isso virou, tá? No marketing, principalmente na internet, hoje você consegue, por causa da tecnologia disponível, você consegue gerar todo tipo de dado. Você consegue entender cada pedaço do funil por meio de uma métrica. E, aliás, às vezes você consegue até comportamentos isolados por métricas também isoladas, né? Então você tem as métricas que são um pouco mais macro, como ROI, CPL, CAC, etc. E você tem até métricas bem micro, né? Quantos cliques ela deu na página. E esta abundância de dados em marketing, ela causa uma certa impressão de que nós estamos o tempo todo perdendo um certo tipo de informação interessante para tomar uma decisão melhor, né? Então tem vários livros a respeito disso também. Hoje em dia eu acho que é muito mais comum você ter uma empresa orientada a dados, né? Que eu prefiro chamar de empresa restrita a dados. Mas geralmente hoje você tem uma certa mentalidade dos donos de empresas de que quanto mais dados você for capaz de armazenar, organizar e tratar, mais lucro a sua empresa vai ter. E esta afirmação, ela só é perigosa porque ela esconde sim um fundo de verdade. É verdade que os dados te permitem ter um controle maior sobre tudo o que está acontecendo e que, portanto, você consegue fazer pequenos movimentos que te dão boas margens, né? Você reduz custos eficientemente, você aumenta um pouquinho o lucro eficientemente, porque está tudo dentro desse conjunto matemático. Só que existe também um grande problema do Big Data. O Big Data, ele é necessariamente frio. Não importa quantas métricas você tenha, se você não tiver repertório e inteligência para interpretá-las da maneira correta. Então veja, mesmo o dado máximo do marketing, então assim, a pessoa comprou.
O que que isso significa, isoladamente? Nada. Significa que ela te deu o dinheiro pelo valor que você entrega. Mas quanto dinheiro? Quanto esse dinheiro significava para a pessoa? Qual valor exatamente foi o principal para ela comprar? O que ela sacrifica para fazer isso? O que ela acredita para fazer isso? Então, todas essas perguntas importantes são totalmente ignoradas pelo Big Data. Ou seja, é impossível você ser inteligente em marketing só com o que é gerado de Big Data. Se você não tiver domínio sobre por que as coisas foram daquele jeito, se você não tiver boas teorias, boas hipóteses sobre por que o marketing está funcionando, na verdade você não está saindo do lugar por mais dinheiro que você faça. Tá? Então, dentro dessas empresas, né, você tem essa mentalidade de que, beleza, agora eu consigo ter controle total, né, onisciência sobre tudo que está acontecendo no meu negócio. Só que essas empresas não percebem que, na verdade, elas estão restringindo toda a sua inteligência a um conjunto de dados. Porque veja só, a partir do momento em que toda reunião eu abro uma planilha para discutir, significa que toda ideia que não puder ser justificada por esta planilha está fora de cogitação. Tá? Então, o grande problema do Big Data é que você vai gerar uma quantidade absurda de dados, gerando cada vez mais dificuldade de tomar as melhores decisões. Porque, inclusive, você vai se ver com tantas possibilidades diante desses dados que você não vai conseguir tomar um bom próximo passo quando o assunto for decidir coisas humanas. Então veja, o Big Data pode até funcionar para otimizações financeiras, são só números afinal. Mas economia não é igual a finanças. Economia envolve uma parte bem complicadinha que se chama ser humano. E quando a gente coloca um ser humano dentro do sistema, esse sistema imediatamente se torna um sistema complexo. Sistema simples, você consegue estabelecer uma lógica linear e uma tomada de decisão direta, tá? Então, olha, 2 mais 2 é igual a 4, tá? Simples. Agora, quando um ser humano entra na jogada, a matemática já não está enquadrada do mesmo jeito. Muitas vezes você fazer 10 pessoas comprarem um produto é mais fácil do que fazer uma pessoa comprar 10 vezes o produto. Então, existem ambientes em que 10 vezes 1 é diferente de 1 vezes 10. E aí o que acontece? Acontece que quando você entra numa empresa dessas, é mais importante que você saiba operar esses conjuntos de dados do que você saiba o que fazer com eles. Então, assim, você é mais punido por não saber interpretar planilhas do que por não ter imaginação para criar coisas novas que realmente vão ser disruptivas em um determinado mercado. O que é muito paradoxal dentro do marketing, porque você espera que as pessoas pensem fora da caixa, mas no fim das contas, no frigir dos ovos, ninguém está pagando pessoas para pensar fora da caixa. Em vez disso, as pessoas estão pagando pessoas para manipular e interpretar conjuntos de dados cada vez mais complexos e que, sem a ideia por trás, sem o repertório por trás, não vão significar nada. E isso, aliás, é um tabu dentro das empresas. Porque se você menciona qualquer ideia que está fora daquela planilha, você vem com qualquer proposta que não pode ser imediatamente justificada e linkada diretamente ao ROI daquela empresa, você é taxado como um cara que não está entendendo como a empresa funciona. Você é taxado como um cara, assim, de lunático a burro, né? Ou você é meio louco por propor uma coisa que não tem nenhuma lógica, ou você é realmente burro, você não consegue juntar A com B, né? Então isso vira um grande tabu dentro da empresa, e a empresa começa a punir exatamente as pessoas que poderiam trazer um ar novo àquilo que a empresa faz. Porque veja, se você só interpreta dados para ter novas ideias, quer dizer que você só interpreta o passado, e o passado não cria futuro. O que cria o futuro é uma nova ideia, uma nova abordagem, uma nova perspectiva sobre o passado, tá? Então, toda vez que a empresa se orienta para essa ideia de que você deve ter tudo com dados embaixo do braço e que todas as suas justificativas têm que vir de algum número, de alguma expressão, de alguma equação, o que você faz, na verdade, é deixar a sua empresa estéril, imaginativamente estéril. O que no longo prazo, embora você não consiga conectar as duas coisas diretamente, leva à falência de qualquer empresa.
Porque sem novas ideias, você não tem inovação, e sem inovação, você não se mantém relevante. Então, ó, para você não entrar nessa lógica, tá? Minha missão aqui é te dar argumentos, como eu disse. Para você não entrar nessa lógica, tenta pensar o seguinte, tenta justificar também o seguinte quando você se vê numa situação dessa, tá? Não é fácil extrair o desejo das pessoas. As pessoas que estão atrás ali do PC, né, diante da planilha, eles acham que eles estão controlando tudo que está acontecendo, né? Eles acham que eles estão no domínio das pessoas simplesmente porque eles conseguem ver quanto elas gastaram, o que elas fizeram em cada ponto da jornada. Mas a verdade é que não é fácil acessar a essência do desejo das pessoas. Talvez você não saiba nem fazer a pergunta que daria a resposta que você precisa. E se você soubesse fazer a pergunta, talvez as pessoas não fossem responder sinceramente. As pessoas mentem, tá? E às vezes nem é porque elas querem, é porque elas não sabem. Então, mesmo que elas pudessem te responder com sinceridade, às vezes elas não saberiam a resposta. Mesmo que elas soubessem a resposta, talvez você não soubesse interpretar a resposta. E mesmo que você soubesse interpretar a resposta, não quer dizer que você saberia fazer algo com isso, tá? Então, veja quantas camadas existem até você chegar num desejo e até você realmente conseguir veicular este desejo numa proposta de marketing, tá? Numa oferta, tá? É simplesmente muito insano, e eu tô falando isso com toda tranquilidade, é loucura você tentar fazer marketing somente com Big Data, porque o Big Data ignora tudo o que daria certo dentro do ponto de vista humano. Então, se você usar o Big Data, embora você possa melhorar muita coisa, embora você possa entender muita coisa, a essência do desejo sempre vai parecer aleatória para você. Porque na verdade, você nunca vai entender nada que fuja fora, né? Fuja daquele conjunto de dados matemático. E olha só que louco, com o Big Data, você pode até vender um produto globalmente. Você pode dar super certo vender para todo quanto é canto do mundo e ainda não entender como o seu produto funciona, tá? Segundo o Big Data, a Liquid Death, por exemplo, não poderia existir. Então imagina só, você acha que alguma planilha do mundo, algum dado do mundo, ou alguma inteligência artificial do mundo um dia vai chegar e vai falar assim para você, ó, quer ficar milionário? Faz o seguinte, pega água mineral, coloca dentro de uma lata, faz um design de uma lata preta com uma caveira, chama de líquido da morte e aí para encerrar você contrata uma atriz pornô para fazer sua publicidade. A Liquid Death é uma ideia estúpida. Ninguém daria essa ideia. Um maluco deu essa ideia. Ninguém em sã consciência daria essa ideia. E é por isso que ela atingiu lucros obscenos. Toda essa discussão eu acho que volta a uma certa dicotomia que não é verdadeira. O que acontece? Na cabeça de muita gente que tem empresa, na cabeça de muito empreendedor, existe uma diferença entre criatividade e lucratividade, né? Eu imagino que esta ideia tenha sido mais desenvolvida desde que a gente começou a levar investimentos mais a sério, né? Desde que a gente começou a levar os analistas financeiros mais a sério, essa ideia de que criatividade é diferente de lucratividade realmente pegou. Então, o que acontece, né? Assim como nos investimentos, esse é um bom exemplo, tá? Assim como nos investimentos, você pode considerar que aquele velhinho que ainda usa dinheiro físico e coloca dinheiro na poupança é extremamente idiota, ele é muito burro, né? Você pode se considerar muito sensato, muito inteligente, é muito perspicaz de investir o seu dinheiro em uma ação que tem um nome lá que parece uma senha, né? Beleza, você se sente muito inteligente, faz seu dinheirinho, não sei o quê. De repente, essa ação vai ladeira abaixo e você perde todo o seu dinheiro. De repente, quem que era o cara mais inteligente? O senhorzinho que você dizia que era estúpido, ainda tem dinheiro e você não tem. Então, assim, dentro do contexto de abordagem direta, você esquece de olhar o contexto. Existem vantagens e desvantagens em todo tipo de decisão, tá? Existem coisas boas que podem acontecer ao tomar uma ação e existem coisas ruins que podem acontecer ao tomar esta mesma ação. E mesmo que uma ação pareça extremamente vantajosa, ainda existe um risco de cair na coisa ruim, como é este caso dos investimentos, tá? E aí, transportando essa ideia de investimentos, né, essa mentalidade financeira para dentro do marketing, a gente tem a mesma coisa. A gente tem líderes, né, CMOs, que em vez de serem as pessoas que têm jeitos diferentes de abordar o mercado e jeitos diferentes de satisfazer o cliente, eles se tornam
pessoas que avaliam a eficiência de um departamento. Então, em vez de ele ser o cara, vamos fazer uma abordagem desse jeito para ganhar mais mercado, ele é o cara que diz no final do mês, o departamento de marketing foi eficiente. Tá? E quando você tem um líder de marketing cujo valor está em otimizar custos de marketing, todos os que estão abaixo dele vão tentar fazer isso, porque querem a aprovação dele e querem ser promovidos por ele. E, portanto, aos poucos, toda a empresa vai ser contaminada com essa ideia de que nós temos que otimizar custos e fazer coisas seguras e ter o controle do que estamos fazendo, e a empresa vai ficando cada vez mais inerte, chata, tanto para trabalhar quanto para comprar, tá? Então, assim, desde que essa mentalidade de lucratividade é diferente ou é totalmente fora de cogitação você ter criatividade, começou a entrar no mercado, né? Assim, criatividade versus lucratividade, a gente começou a ter um grande problema global que está documentado, tá? Que é o decréscimo da lealdade às marcas. Porque as marcas estão tratando cada vez mais os seus seguidores, os seus compradores, como números e não como indivíduos. Só que a boa notícia para você é que criatividade e lucratividade não estão em blocos separados. Você pode ser extremamente criativo em economizar. E você também pode ser extremamente criativo em lucrar. E assim você também consegue eficiência, só que por uma abordagem diferente. Essas pessoas que têm essa mentalidade mais financeira geralmente têm uma abordagem direta, enquanto que pessoas mais criativas vão para uma abordagem indireta. Então, a pessoa que tem essa abordagem direta na cabeça, ela vai pensar a maneira mais simples, fácil, prática e normal de se resolver um problema. Então, pegando um exemplo aqui, se ela tiver um problema de preciso fazer com que os carros desacelerem, diminuam a sua velocidade, o que ela vai fazer? Ela vai colocar uma placa de velocidade permitida, depois outra placa, depois um pare, depois sei lá o que ela vai fazer, vai colocar uma lombada. Mas pessoas criativas vão tentar cumprir esse objetivo, cumprir esta meta por uma via lateral, por uma via diferente, por uma abordagem indireta. Então veja só, tem um novo mecanismo de se fazer a desaceleração de carros que foi conquistada por uma abordagem lateral. O que você faz em vez de colocar um monte de placa de velocidade, em vez de colocar um monte de sinalização? Você coloca várias faixas paralelas no chão e a distância entre essas faixas vai diminuindo ao carro se aproximar de onde ele deve desacelerar. E esta impressão, né? Por que as faixas têm uma distância cada vez menor? Porque assim parece que o carro está indo muito rápido. E aí o motorista tem essa percepção de que ele está indo cada vez mais rápido, porque as faixas estão vindo mais rápido, e ele desacelera. E este tipo de faixa diminuiu globalmente os acidentes de carro causados por pessoas, motoristas, que não estavam desacelerando os veículos. Então veja, foi uma ideia extremamente criativa, de abordagem lateral, indireta, que conseguiu trazer mais economia. E não só mais economia, trouxe salvamento de vidas. Essa é outra ideia que, se fosse colocada dentro de um mesmo sistema, um sistema que já funciona, né? Olha, a gente já faz placa, a gente já tem placa de pare, a gente já tem aqui não sei o quê. Se você colocasse dentro desse mesmo sistema, dentro das planilhas que já existem, você nunca chegaria a essa ideia. E se você estivesse lá compartilhando uma planilha de Excel com o seu gestor, por exemplo, e você desse essa ideia, ele iria dizer que a sua ideia é estúpida. Mas, de repente, de novo, uma ideia estúpida, sem lógica, irracional para a maioria das pessoas, de novo, esta foi a melhor ideia. Eu acho que as pessoas ainda não entendem, ou que elas não querem admitir, é que ninguém está no controle do marketing. Porque o marketing é tão vivo quanto o mercado no qual ele opera. E o mercado em que ele opera é tão vivo quanto cada indivíduo que está dentro desse mercado. É impossível você saber a reação das pessoas antes de colocar a ideia no mercado. É impossível você querer prever o que vai e o que não vai dar certo num cenário que é, talvez, o mais complexo. Uma só pessoa já é complexa o suficiente, imagina uma população inteira de pessoas.
Então, o que eu acho que as pessoas não querem enxergar ou não querem admitir é que quando elas vão colocar a mão no bolso para investir em uma ideia, ela é uma aposta. E ela é uma aposta sob muitas perspectivas. E mesmo que você esteja do lado de todos os melhores marqueteiros da história, eles ainda podem falhar, tá? Você só conhece os marqueteiros pelos seus sucessos. Você não sabe quantos fracassos eles tiveram. Você não sabe quantas teorias erradas eles colocaram no mercado e que resultaram em fracassos. Mas as pessoas não querem, principalmente os donos de empresas, né, os líderes, não querem admitir que nós temos pouco, quase nenhum controle sobre o que realmente vai acontecer depois que a gente colocar uma ideia dentro do mercado. E quando a gente aceita que o mercado é uma espécie de caos, que a economia é uma espécie de caos, é que a gente consegue enxergar o marketing pela verdadeira lente, que é a lente de conhecer os princípios, conhecer a psicologia de como funciona o ser humano, para então nós termos ações, ideias melhores, que estão mais de acordo a como o ser humano realmente funciona. Porque é por meio destas ideias e dessas teorias que nós temos sobre como funciona o ser humano que a gente consegue ter realmente aquelas ideias que nós chamamos de ideias fora da caixa. Veja, quem tem ideia fora da caixa? Quem está o dia inteiro atrás do PC e olhando uma planilha? Ou quem está conversando com a pessoa, fazendo uma pesquisa etnográfica, que a gente chama, indo na casa da pessoa, entendendo por que tem quadro na parede dela, entendendo por que tem imã na geladeira dela, entendendo do que ela se orgulha, do que ela tem vergonha, o que tem na lixeira dela, tá? Todos esses dados que não podem ser tabelados escondem os verdadeiros pensamentos, as verdadeiras emoções das pessoas. E estes dados só vão te dar boas respostas se você tiver bons princípios de marketing. E veja que muitas vezes os princípios de marketing podem ser até contraditórios entre si, porque um dos elementos que mais comanda se o marketing vai dar certo ou não é o contexto. Em alguns contextos, escassez é bom, em outros não. Agora olha só aqui na sua tela. Planos de assinatura, centro de assinatura do The Economist. Plano 1, planoeconomist.com, assinatura por 1 ano para o site economist.com, inclui acesso online a todas as matérias do The Economist desde 1997, $59. Plano impresso, assinatura por 1 ano para a versão impressa, $125. Plano impresso e web, $125. Assinatura por 1 ano para a versão impressa do The Economist e acesso online a todas as matérias do The Economist desde 1997. Ou seja, o mesmo preço, só que aqui no plano impresso e web você leva muito mais coisas. Essa parece uma ideia estúpida, certo? Quem aqui daria uma ideia maluca de colocar o mesmo preço para dois planos que um deles é muito melhor do que o outro? Bem, essa é outra ideia estúpida que teve lucros obscenos. Este vídeo faz parte do tema do mês aqui da Sociedade do Marketing. Então, nesse mês aqui, eu vou falar com você sobre marketing fora da caixa. Como nós temos ideias que são realmente fora do nosso campo de visão atual. Como nós, aliás, pensamos em coisas realmente inovadoras. De onde nós tiramos o insumo para ter ideias que até hoje talvez ninguém teve. Então, neste mês aqui, todos os nossos vídeos vão ser orientados para este tema, que vai desembocar na didatização do livro deste mês aqui. Se você quiser, você pode arriscar qual livro é, tá? Mas neste mês aqui, então, a gente vai didatizar um livro que trata exatamente sobre o poder dessas ideias aparentemente estúpidas, aparentemente tolas, mas que, na verdade, escondem lucros obscenos. Então, lá no final do mês, a gente vai ter também uma oficina para eu te ajudar a ter esse tipo de ideias. Então, continua acompanhando aqui o conteúdo, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do tema desse mês, e vou te dar muitas ideias e muitos argumentos de como você pode ir até contra essa onda de marketing, que agora marketing é só financeiro, é só ROI, é só como eu justifico isso para o meu gestor, etc, etc. Então, se você quer fazer um marketing com mais liberdade criativa, esse mês aqui é especialmente dedicado a você.